Salve, salve, amigos! Sejam bem-vindos, amigos do Café Expresso com Psicologia. Meu nome é Fernando, eu sou psicólogo aqui em Araraquara e vim novamente fazer essa discussão, trazer uma temática que com certeza sempre é muito importante a gente trazer esse momento de conversa, esse momento de discussão. Eu joguei uma pergunta no decorrer do dia para que pudéssemos já pensar sobre essa temática. Se você sabe o que é dependência emocional, acho que foi uma pergunta. E aí ela se junta a um outro, que é talvez mais importante. Se você tem dependência emocional e também não tem como a gente pensar ou deixar de pensar, será que se eu tiver dependência emocional, isso afeta a minha vida? Vamos conversar? Antes, pessoal, já curta esse vídeo, já antes de iniciar, já curta, já dê um like. Com certeza, compartilhe para que ele possa chegar a outras pessoas, para que as pessoas também tenham acesso a esse canal. Isso é muito importante. Vamos conversar? Pegue o teu café, pega o café para mantermos essa conversa. Há um sabor, esse sabor aqui está forte, um expresso forte. O que é, pessoal? O que é dependência emocional? Como que se forma? Qual que é a importância de falarmos sobre isso realmente? Qual que é o significado disso? Pense numa palavra, talvez um conjunto de palavras: felicidade, bem-estar, alegria. Um ponto. A tua felicidade, a tua alegria ou o teu bem-estar, ele depende de uma outra pessoa? Ele está dependendo de uma outra pessoa, de uma situação, de um resultado, de uma certa conquista? A tua felicidade, o teu bem-estar, a tua alegria depende disso? Depende exatamente disso, principalmente quando fala-se de pessoas. A tua felicidade depende de alguma pessoa. Isso traz uma reflexão, uma necessidade realmente de falar e de pensar sobre a dependência emocional. Porque essa é uma definição. Quando a felicidade de uma pessoa depende de outra, ou dessa circunstância, de um resultado. Por que que isso é importante a gente pensar? Primeiro, essa situação ela gera um impacto muito grande, porque é uma abertura que essa pessoa ela dá, ela é como se ela entregasse todo um contexto. E a felicidade dela e tudo daquilo que ela movimenta no íntimo, dentro dela, sempre depende de outras pessoas. Sempre, todas as circunstâncias necessárias, toda manifestação, todos os sentimentos, todas as emoções que ela possa organizar, que ela possa apresentar, está exposto, está influenciável por outras pessoas. E isso, com certeza, é impactante. Isso gera um impacto na autoestima. Gera um impacto gigante na autoestima, porque sempre vai depender de terceiros. Ela não consegue fazer exatamente nada, ela não consegue tomar decisões, ela não consegue organizar algumas coisas porque ela sempre depende de algo ou de alguém. Essa situação que a gente fala de dependência emocional, ela traz uma condição emocional e comportamental que ela está afetada, ela acaba afetando o relacionamento e essa sensação de uma condição mútua. Falando de uma relação entre duas pessoas ou um grupo de pessoas,
Quando existe essa dependência, isso se afeta essa naturalidade, essa troca mútua de sentimentos, de afetos. Se afeta essa troca mútua, sempre vai ficar pendente para um lado, sempre somente de uma pessoa. Por isso que fala que se afeta. Afeta. E essa condição emocional e comportamental, ela gera complicações cada vez mais intensas no dia a dia da pessoa. Às vezes mesmo de decisões tão simples, decisões tão básicas, a pessoa às vezes não consegue tomar, porque está afetada essa relação mais expansiva ou uma relação mais natural que ela tem com uma pessoa ou com mais pessoas e que afeta, e que existe sempre, vamos falar a palavra lateralizado, existe uma relação lateralizada somente de um lado. Isso precisa ser realmente pensado, entendido. Muitos profissionais apontam como que se desenvolve, por que que uma pessoa se torna dependente emocional? Por que que uma pessoa se torna? O que é essa pessoa? De onde que surgiu esse contexto? Muitos profissionais, muitos pesquisadores apontam que isso vem das raízes da criação. Tá? Pega lá na infância, quando essa criança ela tem principalmente pais narcisistas ou pais que têm histórias de humor deprimido. Essa questão de narcisismo, um pai ou uma mãe narcisista, de uma maneira mais intensa, a questão do narcisismo, esse transtorno de personalidade narcisista, acontece muito mais com homens do que com mulheres. Então, quando um pai é narcisista, ele traz esse transtorno, normalmente esse pai ele tem uma necessidade, uma dependência, ele precisa se apresentar. Não é simplesmente aquela ideia eu me considero mais bonito. Então, normalmente é uma pessoa que necessita de muita atenção. É aquela pessoa que chama atenção a todo tempo, ele precisa ser o foco, o centro de tudo. Então ele faz todo um tipo de movimento para ser aquele centro de atenção. Todo mundo precisa direcionar e ele se apresenta com uma grande fragilidade. Normalmente, a gente pode trazer aí num outro vídeo, num próximo momento, entender melhor essa ideia do narcisismo, né? Quem que é essa pessoa narcisista? Vamos fazer uma discussão posterior. Por quê? Porque é importante entender essa figura narcisista na vida de uma criança. Porque o narcisista ele vai se apresentar como o foco necessitado de tudo. É aquela pessoa que tem necessidade, aquela pessoa que chama atenção mesmo, aquela pessoa que faz de tudo para ser o centro, é aquela pessoa que movimenta tudo e contra todos. São pessoas que têm pouca empatia, pessoas que fazem de tudo para conquistar aquilo que ela deseja, independente do que for, não se importa com nada se vai atravessar, se vai atropelar quem tiver pela frente, porque aquela pessoa insegura é aquela pessoa que necessita, que é o centro de atenção. Então, se esse pai ele é um narcisista, normalmente essa criança ele vai trazer essa criança de uma maneira de maior insegurança, ele vai conviver, essa criança vai estar recebendo todas essas influências de necessidade, de estar sempre ali, porque aquela pessoa precisa a todo momento de atenção, e a criança, ela cresce nessa circunstância, e da mesma maneira a pessoa que tem a depressão. Considerando uma sintomatologia de necessidade, uma sintomatologia daquela que ele precisa daquele apoio, daquela pessoa que necessita de que fique sempre alguém do lado,
porque ela precisa de atenção, porque ela está num sofrimento, numa tristeza, ela precisa sempre, ela traz essa necessidade de eu preciso de ajuda, eu preciso de companhia, eu preciso disso. Então, a pessoa manifestando esse humor deprimido, então, a criança crescendo nessa circunstância, então vai ser uma criança que sempre acredita que precisa estar ali, que precisa da dependência, aquela criança que está sempre manifestando a presença na dependência da mãe ou do pai. Então, os pesquisadores, eles apontam que essa criança que está crescendo sobre essa influência ou de uma manifestação mais deprimida ou de uma manifestação mais narcisista, essa criança, ela desenvolve esse contexto de uma dependência. Por quê? Porque esses pais sempre estão atraindo para ela essa insegurança. E ela cresce, essa criança, ela vai crescer sempre com muita dificuldade de tomar decisões, com muita dificuldade de fazer escolhas mais certeiras, porque sempre traz indecisões, sempre traz uma necessidade, uma insegurança muito grande. Então a criança, ela cresce nessa circunstância. Isso se torna muito complexa. Isso se torna muito complexa. Então ela tem muita dificuldade de tomar decisões. É uma criança que cresce assim, um adolescente, um jovem, um adulto, sempre tem muita dificuldade de tomar decisões, de fazer escolhas, porque ela sempre depende do outro, que é aquela própria manifestação da depressão, de uma sensação de depressão, de depender um pouco mais do outro, do auxílio do outro, pela falta de energia. Então, essa criança cresce nessa circunstância e ela pode manifestar isso. Mas isso é para sempre? É para sempre essa questão? Também, primeiro, a gente não põe culpa, a gente não põe a culpa, senão a culpa é da mãe, a culpa é do pai que a criança está desse jeito. Assim, recebeu essa influência, mas não necessariamente essa criança, esse adolescente vai passar assim pro resto da vida. Ela vai entrar num processo, principalmente um processo terapêutico, porque quando a gente fala de dependência emocional, a gente não consegue não falar um procedimento psicoterapêutico para ajudar a organizar o contexto mental para ampliar o aprendizado de tomar decisões. Mas é importante você refletir. E aí eu faço alguns apontamentos para você sentir se você tem dependência emocional. Primeira pergunta: você se sente valorizado? Você se sente amado? Sem a necessidade da aprovação das pessoas? Aquela situação. A pessoa, ela, para se sentir valorizada, para se sentir amada, ela precisa da aprovação do outro. Essa é uma pergunta que eu faço para você e uma pergunta inicial desse nosso ponto. Se você sente, se você percebe isso, se você se sente amado, se você se sente valorizado, sem precisar da aprovação do outro. Porque se você precisa da aprovação do outro para se sentir valorizado ou amado, é uma primeira questão para a gente refletir, para ficar alerta. Segundo, você acredita ou você confia em teus próprios sentimentos? Sentimentos que estão dentro de você. Você confia naquilo que cresce dentro de você ou você precisa de outra pessoa para validar o que está dentro de você? Para falar se isso está certo ou se isso está errado? Um outro ponto. Você confia nisso que está dentro de você ou você precisa da validação do outro? Isso é importante. Outra questão. Pensa. Eu gostaria que você pensasse se você tem medo de rejeição. O que significa isso? Medo de rejeição. Primeiro ponto. Normalmente, diariamente, sempre acontece de você concordar com tudo e com todos.
Concorda? Mesmo mediante situações que você não suporta, você odeia, não aceita, não faz parte da tua aceitabilidade as questões. Mas você aceita, engole aquilo simplesmente porque você está com medo de ser rejeitado. Pessoal, isso é importante. Isso, pensa nesse contexto. Pensa, elabora aí os pensamentos dos acontecimentos. Se você tem essa sensação, se você aceita e vai engolindo tudo, simplesmente porque você tem medo de ser rejeitado, ou você tenta ser muito perfeito, extremamente perfeito, não pode errar nada, porque se você tem medo de ser rejeitado, ou também, principalmente, se você se anula, mediante as coisas que são importantes para você. Se você se anula, se você desaparece, coisas que são importantes, simplesmente com medo da rejeição. Pensa, pessoal. Você tem medo? Você tem medo de ficar sozinho? Isso é importante. Você tem medo de ficar sozinho? E aí você tem medo de ficar sozinho e você não sabe quando você está sozinho, você não sabe o que fazer da tua vida porque você está sozinho? Isso é outro ponto importante. As pessoas já falaram para você que você é carente? Olha uma pergunta básica, talvez que muito fácil de ouvir. As pessoas apontaram em algum momento: ô fulano, você é carente? Ô, você é carente, hein? Já apontaram? Já ouviu isso? Por que será que você ouviu essa frase, se você é carente? Você se sente seguro ou segura e relacionado às tuas decisões? Você precisa tomar uma decisão. Isso é importante. Você se sente seguro com a decisão que você tomou? Ou você precisa do outro para que essa decisão seja tomada? Ou se você tomou uma decisão, mas você precisa ouvir do outro se ela está certa ou se ela está errada. Pessoal, eu trouxe esses pontos porque todos esses pontos é uma caracterização. Se você se identificou com elas, com todas essas questões, isso é muito possível, é muito provável que você tenha uma dependência emocional. E com certeza não foram coisas que desenvolveram agora. Uma pessoa que tem uma dependência emocional, ela traz uma história, não somente agora. E existem situações importantes que precisamos fazer. Primeiro, quando você está trabalhando essa questão da autoestima, é importante você trazer uma valorização positiva para você. Você está trabalhando a sua autoestima. Não tenho autoestima, minha autoestima é baixa. É importante trabalhar. Por isso que a gente fala a necessidade do atendimento psicoterapêutico, para ajudar a elaborar esses contextos. É um ponto fundamental. E durante o trabalho da autoestima é importante você pensar na tua valorização, de você valorizar as tuas conquistas. Aquilo que você, por exemplo, aquilo que você é bom, aquilo que você sabe fazer. E também trazer nessa reflexão as tuas limitações. Como todo ser humano tem limitações. Então isso é importante. Pensar nas tuas conquistas, nas tuas forças, no que você sabe, mas também que você tem limitações. Você não sabe tudo, a gente não sabe tudo. A gente pode perder, e a gente pode perder bastante. Isso é importante. Aceite que você precisa realmente, que nós precisamos tomar decisões. E isso fica muito claro, pessoal. Fica muito claro. Quanto mais difícil, quanto mais demorado a gente toma uma decisão, quanto mais a gente vai deixar passar, realmente as coisas se tornam mais complexas. Tome as decisões, isso é muito importante. Não espere de ninguém
a aprovação para você tomar decisões, porque ela faz parte da necessidade da construção de novas histórias. Tome decisões. Aceite que você precisa. Faz parte de um movimento de um nosso crescimento social. Um ponto muito importante, e a gente não pode perder de vista, é lembrar que você está no controle dos teus sentimentos, das tuas emoções. Você controla, ninguém controla. Você tem o controle daquilo que acontece dentro de você, das emoções que surgem, das construções que vão acontecendo. Você tem controle dos teus sentimentos. Você tem controle das tuas emoções. E não é algo externo, não é uma pessoa fora que tem controle sobre você. Você tem controle, porque você sabe o que acontece dentro de você, você sabe das tuas dores, você sabe das tuas possibilidades, das tuas limitações. Você tem o controle. E não esqueça, não esqueça, você pode ser feliz? Sim. Você pode ser feliz, sim. Não depende de X e Y. A tua felicidade não depende de X, de Y, de Z. Não depende disso. A tua felicidade é apesar do X, do Y e do Z, você é feliz. E não depende do X e do Y. É apesar do X e do Y. Apesar de tais coisas, de tais situações, você é feliz. Você pode ser feliz. Você pode construir essa felicidade. A dependência emocional, ela pode ser desconstruída. Ela pode ser modificada. Não importa a história do passado, da infância. O importante é que você não precisa chegar na vida como um idoso, lá no final, com uma história de eu fui um dependente emocional e não ressignifiquei, não transformei, passei minha vida inteira do mesmo jeito. Não é possível modificar tudo isso. Se você sente que você tem dependência emocional, procura ajuda. Procura um profissional da psicologia. Faça uma psicoterapia, pensa no atendimento psicológico. Isso é fundamental para você ressignificar todas essas estruturas. Tá certo, pessoal? Compartilhe esse vídeo. Conversa sobre esse vídeo. Identifique em você ou identifique nas pessoas que estão ao teu redor para conversar, para dialogar sobre isso. Isso é importante, pessoal. Isso é importante. Compartilhe esse vídeo. Um abração e vamos nos falando.